Olá a todos vocês, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso quinto módulo do nosso curso Descomplicando o seu pré-natal e hoje nós vamos falar especificamente sobre parto normal, dor e analgesia de parto. É muito gratificante para mim estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, deem o máximo de atenção a tudo que a gente vai falar aqui, para que você possa ter o maior aproveitamento possível e não deixe de compartilhar conosco as suas dúvidas, não deixe de tirar conosco as suas dúvidas e que você possa enriquecer o seu conhecimento neste momento tão importante da sua vida, da vida da sua família. Bora então para a gente aprender um pouquinho sobre parto normal e as diretrizes do Ministério da Saúde que defendem a prática deste modelo de assistência ao nascimento humano. Bom, o parto normal, ele pode ser dividido de algumas formas, né? Então, quando a gente fala de parto normal, a gente está falando de um bebê que vai nascer por um método vaginal, por um canal vaginal e não por uma cesariana, não por um meio cirúrgico. Nós falamos no módulo anterior a respeito da cirurgia, desmistificamos algumas coisas e hoje nós vamos falar especificamente sobre o parto normal. Bom, basta que o bebê nasça pelo canal vaginal para que a gente chame esse modelo de parto normal, parto vaginal ou como vocês quiserem entender. Muito embora esse parto ele pode ser subdividido em algumas categorias. Então existe aquele parto natural, onde não há nenhuma intervenção médica. Este bebê pode nascer no módulo anterior. Quando começaram-se as intervenções nesse modelo de assistência, as mulheres passaram a ser institucionalizadas. Os partos passaram a acontecer nos ambientes hospitalares, nas casas de parto, nas escolas de medicina, né, lá no início, por volta dos anos 60, por exemplo. Então, aconteceram que as instituições tinham algumas regras e começaram a aplicar essas regras a todo, como aplicavam em qualquer paciente. Se você entrava para fazer uma cirurgia de vesícula, você tem algumas regras a serem cumpridas. Jejum, uma vestimenta específica, você tem um comportamento específico que precisa ser seguido naquele ambiente hospitalar para que a ordem naquele lugar seja estabelecida e, no mínimo, mantida. Então, eles começaram a empregar essas intervenções, essas regras daquelas instituições, também no modelo de assistência. Eles esqueceram que, no contexto de doença, de uma doença, por exemplo, de uma cirurgia de vesícula, eu tenho um paciente doente e eu estou ali para tratar uma doença. E no contexto parto, eu não tenho um paciente necessariamente doente. Eu tenho, na maioria das vezes, uma mulher e um bebê saudável que deveria ou poderia estar sendo, ter o seu corpo e as suas particularidades respeitadas, enquanto que eu, como instituição, estou empregando a ela uma ordem para que aquela instituição continue com as suas regras sendo respeitadas e muitas das vezes eu posso estar influenciando nesse processo que não é um processo de doença, é um processo natural, é um processo normal daquele corpo, fisiológico daquele corpo. Eu sempre gosto de tomar a atenção dos meus pacientes e coloco como exemplo quando a gente coloca esta mulher fora do seu ambiente natural para fazer algumas necessidades básicas do seu organismo, algumas necessidades que são fisiológicas do seu corpo, como, por exemplo, fazer cocô. Esta é uma necessidade fisiológica do seu organismo. Você não carece de nenhuma atenção especial. Então, todas as vezes que eu mudo a sua rotina, então tem gente, por exemplo, que quando viaja, está fora de casa, fica com constipação crônica, passa 5, 6 dias, às vezes uma semana sem ir ao banheiro, só por ter mudado a sua rotina. Então, você imagina este mesmo evento agora transportado para o parto, fora do seu habitat natural, fora do seu ambiente natural. Então, o que a gente tem que fazer como instituição é tornar este evento o mais natural possível e tentar tirar ao máximo do contexto hospitalar daquela cena de parto, porque não se trata de uma doença, não se trata de um processo saúde-doença, não se trata de restaurar a saúde de alguém. Se trata, na verdade, de respeitar a fisiologia de alguém. Então, isso precisa ser colocado em pauta, em pensamento. E por causa desse conhecimento e por terem passado-se tantos anos com as mulheres sendo submetidas às instituições, hoje em dia já existem algumas regras
básicas para serem seguidas, para que este parto seja o mais respeitoso possível e outras que precisam ser abandonadas. Nesta cena, por exemplo, que você está vendo aí na sua tela, na parte superior tem uma mulher sendo submetida a uma manobra e você vê nitidamente a cara e a expressão de sofrimento da mulher que está ali com a sua perna amarrada, com a outra debruçada sobre o seu ventre, num momento de tanta dor em que esta mulher deveria estar sendo acolhida e respeitada, ela está sendo, na verdade, desrespeitada neste momento tão importante, tendo a sua fisiologia tão atrapalhada e tão modificada. Na parte inferior, você tem uma imagem em que a instituição colocou, mais uma vez, a mulher deitada, com as suas pernas ali imobilizadas em uma perneira, ou seja, ela não tem opção de mudar a sua posição para parir. Talvez isso foi até oferecido, é lógico que essa é uma foto aleatória. Talvez isso foi oferecido, não estou dizendo que esse é o contexto, só quero exemplificar o que normalmente acontece nas instituições do modo geral. Entende? Então, ali com o médico todo aparamentado, todo cheio de roupa, e essa foto é antiga, então não é por causa de Covid, nem nada disso. Ou seja, eu tenho ali o parto como algo sujo, como algo imundo que vai contaminar e que vai sujar o médico, e por isso ele precisa estar com toda essa vestimenta, e na verdade isso não é real. Então, ou seja, isso tudo pode impactar negativamente o evento fisiológico que esta mulher está submetida. Então, daí parte do pressuposto que existem outros tipos de parto. O parto que pode ser humanizado e o parto que pode ser mais profundo, que pode ser um humanizado superficial e um humanizado mais profundo. O que seria um humanizado superficial e um humanizado mais profundo? Então, se eu tenho um parto que pode ser natural, sem intervenção médica, eu tenho um outro modelo que pode estar institucionalizado e pode estar submetido a uma instituição médica. E, neste caso, eu tenho essa condição e que pode estar superficializada ou falseada por algumas atitudes desta equipe. Então, por exemplo, eu posso ter no meu contexto de assistência, eu amenizar a luz, eu amenizar a voz, tratar com carinho aquela gestante, mas eu não deixo de desrespeitá-la no quesito fisiologia do corpo, então eu posso submeter esse corpo a intervenções que ela nem sabe que pode ser uma violência, que ela nem sabe que pode ser uma interferência no seu processo fisiológico de parir e que muitas das vezes ela está achando que está tendo um parto humanizado e que na verdade ela está tendo um parto manipulado por esta equipe. Então a gente chama isso de humanização superficial. E existe a humanização profunda, onde eu tenho um pilar, 3 pilares na verdade, né, para serem seguidos, e a gente vai falar um pouquinho dele um pouco mais à frente. Quem traz esse conceito para a gente é uma antropóloga norte-americana muito conhecida no conceito parto e assistência à humanização, porque ela defende isso e estuda isso há muitos anos, e ela traz esse conceito para a gente, que existe uma humanização mais superficial e uma humanização mais profunda. E é isso que a gente precisa ter como consciência. Bom, os 3 pilares que precisa pautar um verdadeiro parto humanizado são esses. O respeito inerente à fisiologia do corpo, ou seja, eu preciso saber que este corpo é uma máquina que tem uma maneira específica de funcionar. Ele não funciona de outro jeito, ele só sabe funcionar desta maneira. E a gente tem também um respeito mútuo à fisiologia que pode casar com respeito ao corpo desta mulher e aos desejos deste casal. Eu preciso entender que esta mulher tem a opção de escolher onde ela quer parir, em que posição ela quer parir, quando ela quer parir, quando isso é possível, né, obviamente, quais as opções que eu posso dar a ela quando eu tiver que intervir e dar a ela o direito de escolha. Então, respeitar o protagonismo desta mulher significa eu devolver a ela a autonomia do corpo, a autonomia de escolha, a autonomia e a participação direta deste evento, que é tão somente peculiar ou particular desta família, deste casal. Talvez eles sonharam, por exemplo. E aí eu não estou falando de escolher uma música para o momento do nascimento. Eu não estou falando de escolher que tipo de luz eu quero no momento do meu nascimento. Eu não estou falando que tipo de cheirinho colocar na sala, estou falando de coisas muito mais profundas. Dá a ela, por exemplo, o direito de escolher sobre fazer ou não uma ruptura da bolsa quando essa estiver indicada.
fazer ou não uma analgesia quando essa estiver indicada, fazer ou não uma cesariana quando essa for uma opção e não uma necessidade médica. Porque quando há uma necessidade médica, eu não tenho opção de escolha para a paciente, porque é uma decisão médica. Agora, quando não há uma necessidade médica, eu posso dar a esta mulher e deixar claro para ela que ela tem direitos de escolha. Então, o respeito à fisiologia precisa casar com o respeito ao protagonismo desta mulher. Só que só há protagonismo quando alguém abre mão do protagonismo. Então, numa cena onde eu tenho o médico hierarquicamente detentor da verdade, do conhecimento daquele evento, e eu tenho uma mulher do outro lado tentando parir, se eu como médico não abro mão do protagonismo, não abro mão do brilho, não abro mão de querer ser o dono daquela cena e devolvo isso para a mulher, ela se sente mais confiante para fazer as suas escolhas, ela se sente mais entregue para fazer essas escolhas, ela sabe que ela vai ser respeitada independente de qual é a sua escolha e ela não será julgada, por exemplo. Então, devolver o protagonismo significa não só dar a ela o direito de escolha, mas significa abrir mão das minhas escolhas, abrir mão daquilo que eu acredito como potencial verdade, abrir mão daquilo que eu acredito como algo que pode nortear a cena daquele parto que não é meu, que é daquela família. Então, é algo muito mais profundo. E o terceiro e grande pilar, que não pode estar desassociado desses outros dois anteriores, é o respeito à medicina baseada em evidência. A medicina já caminhou e por muitos anos caminhou com tentativas e erros. Medicina produzida em períodos de guerra, onde nós tentamos fazer coisas para melhorar a saúde e muitas das vezes nós perdemos muitos dos nossos soldados combatentes e a gente traz até hoje, claro, com muitas melhorias, com muitas tecnologias, mas medicinas que nunca foram provadas cientificamente de que realmente ela é eficaz, que ela não foi provada, né, que funciona, o seu funcionamento provado, né, ou pelo menos questionado e mostrado qual o nível de evidência ou qual a característica daquela evidência. Então, eu preciso entender que estar atento a esses três pilares, eu vou conseguir, com toda certeza absoluta, produzir nesta mulher algo que seja muito mais eficaz quando eu entrego para ela esses três pilares e eu estou ali sem abrir mão da medicina baseada em evidência, sem abrir mão do que a ciência já nos trouxe como sucesso, como garantia de sucesso ou como garantia de melhores cuidados, sem abrir mão daquilo que realmente pode melhorar a saúde deste casal e desta família, mas ao mesmo tempo devolvendo o respeito à fisiologia e devolvendo o protagonismo a estas mulheres parindo. Bom, eu tenho aí uma gama de recomendações, uma lista enorme de recomendações que o próprio Ministério da Saúde lançou em sua última cartilha para nortear, para dar embasamento técnico ou científico ou respaldo para as equipes e para as instituições que estão atendendo partos, quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para um bom manejo de um parto humanizado e quais são as práticas que devem ser abandonadas. Bom, são várias, a lista tem mais de 50 itens, né? Claro que uns mais importantes do que outros e alguns que vocês não precisam nem necessariamente saber, como por exemplo, a otimização de logística, disposição de quartos, posição da ventilação, iluminação, essas questões que muitas das vezes as instituições não têm como mudar, né? A gente está, obviamente, com a instituição muitas das vezes adaptada a esse cenário, mas tem coisas que cabem a todo tipo de pessoa, a todo tipo de lugar, a todo tipo de assistência e a todo tipo de equipe. São coisas básicas que podem ser oferecidas e que pode mudar completamente o cenário desse parto, desse nascimento. As orientações, por exemplo, então ter um pré-natal com orientações profundas a respeito do parto, a respeito da fisiologia, do funcionamento do corpo, o que é mito, o que é verdade, quais são os riscos reais, tanto do parto normal quanto da cesariana, ou seja, fazendo isso, eu estou dando a esta mulher ferramentas de conhecimento que vai fazer com que ela consiga ser o protagonista deste evento. Como que eu posso ser protagonista da minha viagem de avião, por exemplo, se eu não entendo nada de avião e eu tenho que entregar esta viagem nas mãos do piloto, porque é ele quem entende de avião, entende? Então é isso que acontece numa questão de viagem, porque eu não vou aprender sobre avião para eu ser o protagonista dessa viagem.
Agora, num quesito parto, onde eu estou falando da fisiologia do corpo desta mulher e do funcionamento desta família, eu posso sim dar a ela muitas informações e muni-la de capacidade suficiente para tomar o protagonismo para si e conseguir tomar as suas decisões de forma bastante embasada. Exame físico antes, durante e após, ou seja, eu mostrar para esta mulher, através do exame físico, de que ela está bem, de que o corpo dela está bem, de que o seu bebê está bem, de que está saudável. Manter essa mulher em dieta livre, dar a ela liberdade de comer o que ela quiser, o como quiser, dentro daquilo que for possível, obviamente, de um contexto de nutrição e de saúde, né? Enfim, tem aí as mulheres com diabetes gestacional que não pode, obviamente, comer o que quiser, mas dar a estas mulheres o direito de poder comer e se alimentar durante o trabalho de parto. Porque o que acontece na maioria das vezes, a mulher interna, e como tem o risco de ir para uma cesariana, eu já deixo ela de dieta zero. E isso, na verdade, é um absurdo. O parto, na verdade, é quase que uma maratona inteira. Então, você imagina se a pessoa não comer. Ela não consegue ter força suficiente física, vigor físico, para lidar com essa maratona toda. O local de nascimento precisa ser um ambiente respeitoso, precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente onde essa mulher vai se sentir aí protegida, acolhida e não necessariamente invadida pelas realidades daquele hospital, daquela instituição especificamente. Dar privacidade a este casal. Eu já tive casal, por exemplo, que durante o trabalho de parto, eles queriam namorar. Então, caso seja uma situação segura e eles possam fazer isso, por que não? Então, dar a este casal o direito à privacidade, ao respeito, os momentos deles como família. Eu preciso entender que aquilo ali é um momento de família, mesmo eles estando dentro de uma instituição hospitalar. Tá? Apoio toda a equipe envolvida, apoio a este casal, que não haja palavras de desencorajamento, ao contrário disso, que hajam palavras de encorajamento, que a minha instituição inteira esteja envolvida. Se eu estou falando de uma maternidade, que o porteiro, que a mulher da faxina, que a mulher da cozinha, todos esses sejam apoiadores deste evento, parto, e que vejam esse evento como algo fisiológico, não como uma loucura. Ah, mais uma doida querendo parto normal. Ah, mais uma metida índia querendo ter parto normal. Ver se essa mulher tem condição de ter parto normal. Ou então soltar piadinhas. E às vezes isso vem de pessoas que não têm o menor conhecimento técnico para isso. Entende? Então que a instituição esteja toda envolvida naquele processo em si. E aí tem várias outras, né? Várias outras recomendações, como, por exemplo, disponibilizar métodos alternativos para alívio de dor e para a progressão do trabalho de parto, a monitorização intermitente, ou seja, estar monitorando o bem-estar fetal intermitentemente, não deixar essa mulher presa a uma máquina, só porque essa máquina avisa no meu celular. Hoje em dia já tem equipamentos que, se eu prendo a mulher numa máquina, eu vou estar limitando ela de fazer exercício, eu vou estar limitando ela da escolha da posição que ela vai estar para parir, mas ao mesmo tempo eu vou estar tranquilo na minha cama, porque o meu celular vai avisar quando alguma coisa estiver fora do normal. Que é como os pacientes da UTI fazem, por exemplo. Eles estão lá deitados sendo monitorados, mas na verdade, uma paciente parindo, ela não precisa estar em monitoramento contínuo, a não ser que haja realmente a necessidade disso. Em algumas situações muito raras, por exemplo. Eu ter ali, dar a esta mulher a posição livre de escolha para parir, livre escolher a posição de parir, eu dar a esta mulher o direito de ter ali ocitocina profilática, ou somente quando houver necessidade, dar a ela o direito de escolha quando essa indicação houver, e explicar para ela quais são os riscos, os benefícios do uso dessa substância e por que ela estaria indicada naquele momento, para que ela não olhe para aquele soro e tenha medo, achando que as suas contrações vão piorar absurdamente. Enfim, eu tenho também a opção de prevenir os desfechos ruins, como, por exemplo, prevenção de hipotermia, prevenção de sangramento, melhorar as condições de saúde desta mulher neste evento parturitivo, dar a esta mulher o direito de ter aí o contato pele a pele com seu bebê, a amamentação e a golden hour, ou seja, que este bebê permaneça em contato com essa família durante a primeira hora de vida e, na verdade, o máximo de horas possível, que seja um ambiente tranquilo para esse bebê chegar e ter ali a primeira experiência com os seus pais, que a primeira experiência dele não seja com os pediatras, e sim ouvindo a voz do pai, da mãe, sentindo o cheiro da mãe e do pai, e não necessariamente dos panos e dos tecidos que os hospitais empregam para o cuidado
da temperatura do bebê, ou seja, eu tenho aí uma lista enorme de coisas que eu deveria fazer e eu tenho também uma lista enorme de coisas que eu não deveria fazer. Dentre elas, por exemplo, a lavagem intestinal, o uso rotineiro do sorinho com ocitocina, o uso rotineiro das intervenções para alívio de dor, sem que dê a esta mulher a opção dela ter escolhas ou dela esgotar os recursos naturais para alívio de dor, o uso rotineiro da posição ginecológica para parir, sem dar a esta mulher o direito de escolher a posição de parir, ou seja, é uma lista que vai exatamente contra aquilo tudo que nós já pregamos como benefício ou como coisas que devem ser encorajadas ou recomendações que devem ser seguidas. Ou seja, exatamente o contrário daquilo é algo que deve ser abandonado. Raspagem de pelos, uso rotineiro de exames desnecessários ali no momento do parto, deixar esta mulher presa a máquinas só para que eu fique tranquilo, não examinar esta mulher rotineiramente, ou seja, esta mulher está lá abandonada, às vezes ela interna com 2, 3 centímetros, só vai ser examinada de novo 6, 7, 8 horas depois, ou seja, ela tem ali as suas forças emocionais esgotadas de tanto medo sem saber o que está acontecendo, de tanto tempo que ela passou sem ser examinada. Então isso tudo são práticas que devem ser abandonadas. A pressão no fundo do útero, que é a manobra de Christeller, que está lá naquela imagem preto e branco que nós vimos lá atrás, essa é uma manobra quando a enfermeira sobe na barriga da mãe para empurrar o bebê, é uma manobra que deve ser abandonada. Ao contrário disso, se houver uma necessidade do bebê nascer, eu tenho que ter recursos que são realmente eficazes, como a aplicação de um fórceps, a aplicação de um vácuo extrator, por exemplo, ter o trabalho de parto, por exemplo, controlado por medicamentos, induzidos por medicamentos, sem que haja necessidade, fazer tração do cordão umbilical, a extração da placenta de forma manual, sem oferecer anestesia para esta mulher, porque é algo extremamente doloroso, o uso rotineiro de instrumentos, ou seja, todo parto eu vou passar o fórceps, porque eu gosto de tirar o bebê mais rápido, porque eu não gosto de esperar o bebê sair, enfim, fórceps é aquela colher de ferro, né, que ajuda a extração do polo cefálico do bebê. O uso rotineiro de episiotomia, ou seja, todos os partos eu faço episiotomia. Alguma coisa está errada, porque não é todo parto que há indicação. E diga-se de passagem, não há atualmente nenhuma indicação plausível nas evidências científicas para a realização de episiotomia. Então eu posso ter, na verdade, um erro no diagnóstico e, na verdade, achar que aquela mulher precisa de episiotomia e quando eu volto e vejo retrospectivamente, eu vejo que, na verdade, não havia necessidade nenhuma. Então, hoje as evidências já provam que ela não é necessária. E aí a gente chega no momento em que esta mulher tem a opção de, em algumas situações, precisar de anestesia, de um auxílio para lidar com aquela dor. A gente sabe que o parto é um evento extremamente demorado e que pode exigir desta mulher algo que ela não estava esperando. Então, seja por qualquer que seja o motivo, negar a esta mulher o direito de ter alívio medicamentoso da dor é também algo que deve ser abandonado. É uma prática que desonra aquele evento. A gente sabe que quanto mais fisiológico, melhor, mas se ela não está conseguindo lidar com esta dor, a anestesia pode vir como um auxílio para livrar essa mulher de uma cesariana. Porque se ela já estiver no limite dela, a gente não tem outro recurso a não ser tirar a dor ou fazer uma cesariana. Então a analgesia pode vir para isso. Então parte do pressuposto que para eu ter uma boa indicação de anestesia para a dor do parto, eu tenho que primeiro repensar e voltar no tempo naquele evento que está acontecendo e argumentar com esta mulher e com este casal, com esta família, se realmente todos os recursos disponíveis para alívio da dor foram esgotados. Então, poxa, eu cheguei no hospital, quero ter uma anestesia, mas você não quer primeiro tentar um chuveiro quente? Você não quer primeiro tentar uma banheira? Será que as massagens, será que mudar de posição, será que acalmar e ver que está tudo bem não vai te ajudar a lidar melhor com essa dor? Então, com isso, a gente pode não estar negando a anestesia para esta mulher, mas auxiliando a ela a pensar de maneira coerente a respeito daquele evento. E assim que ela tiver decidida de que realmente todos os recursos foram esgotados, que não há mais outra maneira de alívio da dor a não ser farmacológica, a anestesia estaria bem empregada. Eu também posso questionar a assistência da doula, se não há nada que ela possa fazer para auxílio dessa dor. Se ela não tem nenhum recurso extra, se ela não tem, de repente, uma compressa quente, se ela não tem, de repente, algum equipamento que possa auxiliar. As fisioterapeutas, por exemplo, podem trabalhar com
eletroestimulação para alívio de dor, ou seja, então eu tenho uma gama de coisas que podem ser utilizadas antes de eu indicar uma anestesia. E quando ela está indicada, a gente primeiro precisa entender que este evento é um evento extremamente traumatizante para esta mulher. Ela está ali no momento dela, do parto dela, do nascimento do seu bebê, extremamente fragilizada, extremamente, como que eu digo, entregue a esse processo vulnerável, esta é a palavra. Ela está num momento extremamente vulnerável da sua parturição. Ou seja, eu estou no meu limite, eu não tenho mais controle sobre este evento e agora eu perdi o controle e vou ter que entregar o controle nas mãos de um médico anestesista que às vezes eu não conheço, que eu nunca vi. Então, ter a sua equipe ali do lado, como eu nesta imagem, por exemplo, estou ali explicando para ela, olha, agora ele está fazendo isso, agora ele está passando álcool, agora ele vai apertar suas costas com a mão, olha, agora vai vir a agulha, porque a mulher está ali de costas e de repente ela toma uma agulhada. De repente ela está ali, nossa, um álcool gelado nas costas. Se ela tiver alguém ali que ela confia, que está ali passando para ela todas as coisas que estão acontecendo, a segurança daquele evento, isso vai ser um evento muito menos traumatizante. Então, ter o apoio da equipe é extremamente importante. Existem vários tipos de anestesia de parto. Existe a anestesia raquidiana, que a gente chama também de subaracnoidea, que é a anestesia normalmente realizada para cesariana, mas em doses e em medicamentos específicos também podem ser utilizados para o parto normal, ok? Existe a anestesia peridural, que é aquela em que o médico pode colocar um catéter onde ele pode fazer novas doses. Essa anestesia, ela normalmente não bloqueia os membros, e a gente vai falar um pouquinho dela. E existe a anestesia geral. Bom, primeiro falar sobre a anestesia subaracnoide. Normalmente é a anestesia utilizada para cesarianas, mas também pode ser utilizada para parto normal. É também chamada de raquianestesia. Ela tem como vantagens o efeito que é extremamente rápido, porque rapidamente ela consegue tirar a dor. Ali, logo depois que injeta, ela já diminui a dor absurdamente e a mulher já fica aliviada da dor, quase que em questão de 1 a 2 minutos, praticamente. A facilidade técnica, porque como é um procedimento extremamente executado, 20, 30 anestesias dessa por dia um anestesista faz. Ou seja, ele tem uma facilidade técnica para a realização desse procedimento. E, de fato, ela é tecnicamente mais fácil do que a peridural também. Ela tem uma mínima exposição do bebê aos medicamentos, então, ou seja, a raquianestesia pode ser empregada tranquilamente numa cesariana porque pouquíssimo desse remédio passa para o bebê. Ou seja, eu tenho menos capacidade do bebê ter que lidar com essa droga ali no seu organismo e nascer, por exemplo, sedado ou sonolento por causa da medicação. Então, ou seja, tem isso como vantagem. A gestante pode permanecer acordada durante todo o processo, né? Porque não é anestesia que faz sedação, é uma anestesia feita na coluna, né? Então, diga-se de passagem, toda anestesia de parto é feita na coluna. Não tem um remedinho feito no músculo, ou no bumbum, ou no soro para alívio da dor, porque eles não são eficazes. Na verdade, quando se fala de analgesia de parto, é sempre uma anestesia na coluna, seja ela a raquianestesia ou a peridural. Como desvantagem, eu tenho maior risco de diminuição da pressão arterial e com isso eu tenho baixo fluxo sanguíneo para esta mulher, ela pode ficar tonta, mais sonolenta, ter náusea, vômito, enjoo, e isso pode ser prejudicial para a saúde dela e também para a saúde do seu bebê. Eu tenho mais chance de ter complicações, como por exemplo, cefaleia pós-RAC, cefaleia pós-punção, né? É uma anestesia que pode dar mais risco de desenvolver essas intercorrências. E, além do mais, eu tenho mais chance de ter uma paralisação do funcionamento dos membros. Ou seja, eu posso ter um bloqueio da funcionalidade dos músculos das pernas. E com isso, no caso da cesariana, por a dose ser muito alta, eu tenho um bloqueio total, né? Então a mulher fica com as pernas paralisadas. E em caso de um parto normal, ela não necessariamente vai ficar com as pernas paralisadas, embora exista esse risco, ok? Então vamos falar um pouquinho da peridural. É, sem sombra de dúvida, a anestesia mais conhecida no quesito parto, porque é a mais comum realizada, onde o médico ele vai deixar um catéter e aplicar a medicação em volta da coluna, não necessariamente dentro do espaço onde circula o líquido que embanha o cérebro e a coluna.
Então é pelo lado de fora. Então, para achar este local, tecnicamente é um pouquinho mais difícil, é mais dificuldade técnica, mas comparado a hack, tá? Mas obviamente que é muito realizado, então todo anestesista tem uma boa prática e pouquíssimos têm dificuldade para a realização dessa técnica. Ela tem como vantagem o menor risco de hipotensão, porque ela não age no centro de controle da pressão arterial da mulher. Ela tem melhores títulos de anestésicos, ou seja, eu consigo dar um tempo maior e maior conforto para esta mulher com relação à anestesia. Ela tem maior estabilidade hemodinâmica, esta mulher tem menos instabilidade. Como não age na pressão arterial, ela normalmente fica bem, anda, só que sem dor. Ela não tem quase que nenhuma repercussão para o organismo dessa mulher, consequentemente tem menos chance de ter cefaleia pós-hack, que é a dor de cabeça após anestesia. Pode ser feita uma anestesia contínua, porque eu posso ir aplicando dose por dose no catéter à medida que for necessário, na dose que for necessária. Então, eu posso repetir essa punção, essa aplicação num catéter que pode ser deixado pelo anestesista ali naquele ponto de punção, por exemplo, sem precisar furar tudo de novo, né? Posicionar a mulher. Então, ela pode estar lá, a anestesia começou a passar, ele pode ir lá e fazer uma nova dose, por exemplo. E a gestante pode permanecer também acordada, assim como na hack anestesia. A desvantagem é que, obviamente, ela demora aí cerca de 15 a 20 minutos para ter o seu efeito completo. Então, essa mulher que está no auge da dor, extremamente exausta, que não aguenta mais sentir dor, se ela estiver contraindo de 3 em 3 minutos, imagina, 20 minutos é uma eternidade. 5, 10, 15 contrações ainda que ela terá, vai trazer a ela muito transtorno. Então, a gente sabe que ela demora um pouquinho mais, mas ela tem N outras vantagens, né? Tecnicamente é um pouco mais complexa do que a hack, mas como eu disse, os anestesistas dão de lavada e fazem com muita tranquilidade esse procedimento. Um volume maior de anestésico, então consequentemente esta mulher tem ali, precisa do organismo dela metabolizando muito mais medicamentos, mas como a gente sabe, isso não tem risco maiores de passar para o bebê necessariamente. Tá bom? O risco da própria punção ali, né? Toda punção existe um risco, toda vez que eu invado o organismo existe um risco, mas esse risco é extremamente baixo, tá? E, obviamente, eu posso errar ali o local onde estou injetando a medicação e essa injeção acontecer, ao invés de ser do lado de fora da coluna, pegar algum vaso sanguíneo e ser injetado dentro do vaso sanguíneo, e aí eu posso ter complicações graves até, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória. Mas, obviamente, isso é muito raro e existe maneira técnica para o anestesista saber se está ou não dentro do vaso sanguíneo. Mas não deixa de ser um risco, né? Muito embora... Gente, não existe nada sem risco, né? Não dá pra gente querer uma analgesia de parto só porque eu quero ficar sem dor e ter um parto de princesa sem dor. Não, existe indicação, existe contraindicação, então precisa ter cautela porque existem riscos envolvidos, né? Enfim, isso precisa ser pautado e isso precisa ser muito bem discutido com o casal. E existe, obviamente, as indicações raras para anestesia geral. São situações em que está contraindicado a punção, ou seja, essa mulher tem uma infecção na região da coluna. Poxa, não dá para eu fazer uma punção ali porque eu posso disseminar essa infecção. Ou essa mulher tem um índice de plaquetas muito baixo, então não dá para eu fazer uma punção com a plaqueta tão baixa, porque essa mulher pode sangrar demais ali e comprometer o funcionamento desse cérebro, dessas raízes nervosas e etc. Então, ou seja, eu preciso em algumas situações de lançar a mão da anestesia geral. E obviamente ela tem não só as indicações, mas ela também tem muitos benefícios e riscos. Benefícios ou vantagens especificamente é porque ela é extremamente rápida, tem um controle ali maior, porque a mulher vai estar toda monitorizada ali pelos equipamentos do anestesista, mas ela também tem uma maior estabilidade cardiovascular, porque muitas vezes eu posso usar só gás ou medicamentos que induzem o sono e que na verdade não vai necessariamente ter influência no organismo desta mulher para a instabilidade do sistema cardiovascular, ou seja, a pressão dela vai continuar a mesma, ela não vai ter nenhum desconforto com relação à frequência cardíaca, ao funcionamento dos seus pulmões, por exemplo. Mas ela tem muitas desvantagens, né? A principal dela é que a paciente vai ficar inconsciente e ela não vai assistir o nascimento do seu bebê, ela não vai participar deste evento tão importante, né? Eu também tenho, obviamente, que a anestesia geral só se aplica para uma cesariana, tá, pessoal? Eu também tenho mais chance desse medicamento passar pela placenta e chegar até o bebê. E aí, neste caso, eu tenho um bebê que pode nascer também sob efeito da anestesia.
e ao invés de nascer gritando, chorando e super bem para limpar os pulmões do líquido de parto, ele pode nascer dormindo e, consequentemente, precisar de maiores intervenções do pediatra. E, obviamente, eu tenho mais riscos de aspiração materna, porque como a mulher vai dormir, caso ela vomite, ela tem mais chance de ter ali a aspiração de líquidos, de conteúdos provenientes deste vômito, porque ela não vai ter ali o controle, né, sobre o tossir, né, porque ela vai estar sedada e dormindo. E aqui, pessoal, neste quadro, eu quero trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a comparação que existe entre o parto normal e a cesariana. Preciso de um equilíbrio, de uma coerência muito grande para a gente falar sobre vantagens e desvantagens do parto normal e da cesariana. Então, por exemplo, quando eu tenho ali o risco de prematuridade, eu tenho maior numa cesariana do que no parto normal, olha, este dado é extremamente questionável. Por quê? Porque hoje em dia, com o advento do ultrassom, que traça uma idade gestacional tão precisa, erra muitas das vezes em apenas 2 a 3 dias. Se eu tenho uma cesariana, que eu vou submeter essa mulher a uma cesariana com 37 semanas e 2 e 3, eu, claro, tenho maior chance de erro, claro, pode ser 3 dias a menos e, na verdade, esse bebê ser prematuro ainda. Agora, se eu faço uma cesariana com 39, com 40 semanas, olha, eu não tenho a menor possibilidade desse bebê ser prematuro, porque essa gravidez está muito bem datada. Então, este dado é extremamente questionável. Muitas das vezes, esse dado ele é trazido, olha para você ver, de 1900, esse dado é da fonte do Ministério da Saúde de 1995. Nós estamos falando aí de quase 20 anos de saúde e de assistência materna. Estou falando aí de uma evolução dos equipamentos de ultrassonografia de forma absurda em suas tecnologias. Então, este dado é extremamente questionável. Respiração do bebê. O parto normal favorece a respiração do bebê, enquanto que a cesariana não favorece. O que está dizendo aqui é que quando o bebê passa pelo canal de parto, ele tem o seu tórax comprimido e, consequentemente, ele tem mais chance de eliminar ali aquele restinho de secreção que estava ali nas vias aéreas, no pulmão e etc. De fato, isso faz sentido, mas ter a cesariana como um evento que diminui a possibilidade desse bebê de reagir também não é assim. E a gente tem recursos para lidar com este bebê. Então, ver a cesariana com estes maus olhos, dizendo que o bebê vai ser impedido, dá a impressão de que a cesariana impede o bebê de respirar. E não é isso a verdade. Na verdade, ele tira a capacidade do bebê receber a compressão do períneo sobre o seu tórax. E isso sim é verdade. Dor no trabalho de parto, obviamente, no caso de cesariana, como a mulher vai estar anestesiada, ela não vai ter dor. Em caso de parto normal, ela tem mais dor, isso aí é inquestionável. Pode ser controlada com preparo psicológico, apoio emocional ou mediante aplicação de anestesia. Ora, no parto normal pode, na cesariana está em branco porque não pode? Será que esta mulher não tem medo de uma cesariana e uma vez que ela escolha, ela não pode receber apoio psicoemocional para que ela vá com mais tranquilidade para essa escolha, para que ela vá com mais tranquilidade para este evento tão importante da vida dela? Então eu discordo dessa informação do Ministério da Saúde e acredito piamente que a mulher que está bem acompanhada, ela pode ter aí os seus medos sanados, não só dos partos normais, mas também da cesariana, se essa for uma escolha dela. Ok? E assim por diante. Dor na hora do parto também pode ser controlada com anestesia e no caso de cesariana pode ser realizado também anestesia. Dor após o parto, no caso de parto normal, é menor, claro. Raríssimas as vezes a mulher vai ter uma laceração grave, onde a sutura empregou a ela um cuidado muito maior e uma necessidade muito maior de controle de dor. Na cesariana, eu estou falando de uma cirurgia, claro que tem mais dor, mas existem muitos medicamentos que trazem conforto e alívio desta dor, e essa mulher consegue ter o pós-operatório muito melhor do que tinha há 20 anos atrás. É isso que precisa ser considerado. Mas, de fato, obviamente, um evento cirúrgico traz muito mais dor. Mais riscos de complicações, como, por exemplo, acidentes com os próprios mecanismos anestésicos ou mais riscos de hemorragia. Na cesariana tem mais que um parto normal? Claro que tem. Mas, mais uma vez, eu questiono pelo seguinte fato. Se eu estou diante de um evento onde eu tenho uma equipe que está ali atenta, que está com todo o cuidado possível, com todo o tempo possível, já sabendo que este evento implica maior risco de sangramento, eu posso ter maior cuidado para que isso não aconteça. Eu posso prevenir isso seccionando ou afastando os vasos sanguíneos sem precisar necessariamente romper todos os vasos, sem precisar cortar todos os vasos. Com isso, eu estou diminuindo o sangramento, consequentemente diminuindo o risco de complicações.
Então eu estou diante de um evento que talvez seja controlável. Então esse risco pode ser minimizado, mas ele ainda assim será obviamente maior do que um parto normal, porque não é um ato cirúrgico, né? Obviamente. Então, infecções puerperais, ora, se eu tenho um evento que não corta nada e um outro evento eu estou cortando, abrindo uma cavidade, é claro que uma cesariana tem mais riscos, mas mais uma vez, eu também tenho mais chances de ter um evento controlável e ali eu cuidar daquela situação para que seja o mínimo possível de risco de este evento acontecer. Então, secar o máximo possível de sangue que está na cavidade, lavar essa cavidade após o evento, ter um bom cuidado e manejo com a ferida operatória, evitar o corte dos vasos sanguíneos e afastá-los quando possível, tentar ligar ou amarrar ali os vasinhos que estão sangrantes, ou cauterizar para que ele pare de sangrar, ter cautela e cuidado para que isso seja feito o mais minuciosamente possível, com o mínimo de eletrocautério utilizado, que é o bisturi elétrico. Por quê? Porque o bisturi elétrico pode provocar ali uma reação inflamatória local e, consequentemente, aumenta o risco de infecção naquele local. Então, eu tenho várias coisas que eu posso fazer para evitar que essas complicações da cesariana aconteçam. Obviamente, eu estou falando de recuperação mais rápida e melhor no parto normal, isso é indiscutível, claro, né? Custos, claro, no parto normal, às vezes eu gasto uma luva e mais nada. E num parto, numa cesariana, eu tenho um evento cirúrgico que eu gasto muito mais medicamentos, soro, remédios, anestésicos, fio cirúrgico, então, consequentemente, eu elevo os custos deste procedimento. Quando eu estou falando de saúde pública, por exemplo, isso é extremamente importante. Então, é claro que isso sim envolve o parto normal e a cesariana com essas diferenças. Risco de morte. Tem baixo risco num parto normal e alto risco, na verdade, alto risco não. É pequeno, porém é maior do que o parto normal. Numa cesariana é pequeno risco? Mas eu ainda tenho como minimizar mais, porque quando eu olho para os números que estão falando de risco de morte de cesariana, eu estou vendo cesariana sendo realizada por médicos inexperientes, em ambientes hospitalares, com alta demanda para esses médicos, onde eles estão extremamente sobrecarregados, cansados. Então, se eu tenho uma equipe que consegue estar com todo o tempo do mundo disponível para a minha assistência, eu tenho muito menos chance de ter esses desfechos todos e, consequentemente, eu tenho menos chance de morte, ok? Ou seja, eu tenho menos complicações num parto normal do que numa cesariana? Claro que eu tenho, mas todos os riscos das cesarianas podem ser minimizados se eu estou com uma equipe qualificada, com uma equipe de atenção que vai ter todo o tempo disponível para a realização do meu procedimento e que vai estar atento a esses riscos e tentar minimizá-lo ao máximo, ok? Então, pessoal, queria trazer um pouquinho sobre isso com vocês hoje neste quinto módulo, falar um pouquinho sobre o parto normal e também sobre os eventos anestésicos que envolvem o parto. O nosso sexto módulo também está incrível e não perca, eu espero que vocês aproveitem ao máximo. E aqui fica o meu tchau, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!